Gente, vamos começar falando sobre o julgamento. Hoje tem mais um capítulo dessa história, né? Mas o que chamou a atenção ontem foi essa treta, né? Entre o... Não é, eu acho que nem treta, mas essa chamada do Alexandre de Moraes em relação ao Freire Gomes, né? Para quem está chegando agora, entendendo essa história, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ela começou a julgar ontem já, inclusive, essa situação toda da trama golpista e receber, né, os depoimentos, pegar os depoimentos das testemunhas. Agora, pela manhã, está iniciando também o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o núcleo 3 da trama golpista. São 11 militares do Exército e um policial federal. Eles são acusados de planejar e articular as ações táticas para viabilizar o golpe, incluindo uma pressão sobre o alto comando das Forças Armadas e um plano para o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, que foi batizado nesses textos aí de Copa 2022. Esse é o núcleo militar, é considerado o mais sensível pela cúpula do Exército, por ser composto por oficiais de alta patente, né, com diversas posições na força. São 2 generais, 4 coronéis, 5 tenentes-coronéis, além do policial federal. Então, isso é o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, que a gente está acompanhando. E ontem, e que isso segue nessa agenda, já é outra história, é o depoimento das testemunhas de acusação no processo sobre tentativa de golpe. A sessão de ontem durou 3 horas e meia com os depoimentos de 4 testemunhas do núcleo 1 do processo. A condução foi do ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. E a gente aí no Abre contou um pouquinho desses bastidores, né? Eu acho que a gente pode começar por aí, depois traz um pouco mais do contexto todo desse julgamento. Mas o que chamou a atenção foi a bronca que o Moraes deu ontem lá no Freire Gomes. E ele falou que ele apresentou versões diferentes. Ele falou, se mentiu para a Polícia Federal, tem que dizer que mentiu para a polícia. Aí o Freire Gomes respondeu, após 50 anos do Exército, jamais mentiria. E aí, hein, ô Josias, esse bate-boca, não foi bate-boca, aí ele olhou alguma coisa e falou assim, aqui é o meu tribunal, o Alexandre de Moraes para o Freire Gomes, pondo ordem na casa. Foi uma coisa inédita, né, Fabíola? Uma carraspana de um magistrado num general em tribunal civil. Eu nunca tinha visto coisa parecida. E o Alexandre de Moraes foi muito ríspido com o general Freire Gomes, né? Falou, ou o senhor falseou a verdade na Polícia Federal ou está falseando aqui. Chamou de mentiroso, em português bastante claro, né? E o Freire Gomes é a principal testemunha de acusação nessa ação penal sobre o golpe. E aí, junto com o pito, que foi um pito do ministro no general, ele deu um conselho, olha, eu solicito que antes de responder, o senhor pense bem. E essa intervenção se deu num determinado momento, o general estava muito manso, embora ele confirmasse o que tinha dito na Polícia Federal, ele vinha com uma versão mais suave de tudo, tentando abrandar a conjuntura golpista que ele testemunhou. E aí teve uma hora que o Alexandre de Moraes não se segurou na cadeira, porque o general como que tentou livrar a cara do ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, que é, dos 3 comandantes militares da época do Bolsonaro, o único que aderiu à tentativa de golpe. E na Polícia Federal, o general Freire Gomes, num depoimento que já tem mais de um ano, foi em março de 2024, ele disse que o Almir Garnier, que comandava a Marinha, se colocou à disposição do Bolsonaro nessa trama para dar o golpe. E no Supremo ele disse que o Garnier apenas demonstrou um respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas, mas não tinha uma opinião naquele momento. Aí o Alexandre de Moraes deu o pito no general, falou, olha, não dá, ou mentiu na polícia, ou está mentindo aqui, ou falseou verdade lá, ou está falseando aqui. Aí o procurador-geral Paulo Gonet, que tinha relacionado o Freire Gomes entre as suas testemunhas de acusação, repetiu a pergunta, o Alexandre de Moraes também foi insistindo para que o general repetisse ponto a ponto aquilo que ele tinha dito na Polícia Federal. Aí o general veio com essa frase, olha, com 50 anos de exército, eu jamais mentiria. E aí, no essencial, ele confirmou o relato
que acabou levando o Bolsonaro à guilhotina. Repetiu que, junto com o então chefe da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, ele se manifestou contra a minuta que foi exposta pelo Bolsonaro para anular a eleição do Lula. Aí, sobre o Garnier, ele deu uma atenuada na versão anterior, disse que estava com o então chefe da Marinha, estava com o presidente, e que a intenção do que ele quis dizer com isso, ao dizer que estava à disposição do presidente, não cabe a ele, general, interpretar. Então, ficou... Eu sempre resisti à ideia, Fabíola, de considerar esse Freire Gomes como um herói da resistência. O Bolsonaro, na verdade, dividiu as Forças Armadas em 2 pelotões. Num dos pelotões, sentaram praça os golpistas escancarados, que são esses militares que estão aí sendo julgados junto com ele agora. E no outro, que é estrelado pelo general Freire Gomes, estavam os legalistas envergonhados. Eles reagiram ao golpe, a reação deles foi importante para evitar a virada de mesa, mas não levaram a boca ao trombone, ficaram em silêncio e depois foram presenteados pela Polícia Federal com a possibilidade de se reposicionar em cena. E aí eles soaram como heróis que resistiram ao golpe. Mas, nesse depoimento, ficou claro que o general estava impossibilitado de levar ali a estatura do Garnier, que é um amigo dele, amigo golpista. Então, ele rebaixou esse heroísmo patriótico que se atribuía a ele. O general, como disse Fabíola, ele ajudou a evitar o golpe, mas ao colocar ali o instinto corporativo acima do apreço pela Constituição, e foi isso que ele fez nessa sessão de ontem do Supremo, o Freire Gomes potencializou essa percepção de que o legalismo dele e dessas minhas Forças Armadas, como se referia o Bolsonaro aos seus leais amigos das Forças Armadas, esse legalismo é meia tigela, é de meia tigela. Então, o general, na verdade, livrou o pescoço dele, está fora do banco dos réus, mas esse tipo de vai e vem, essa frouxidão no depoimento do Supremo, mostra que o general é portador desse legalismo, esse sentimento legalista que é de meia tigela. E essas declarações do Alexandre de Moraes, né, algumas pessoas, Sakamoto, questionam um pouco, falam, porque Alexandre de Moraes chega a ser autoritário, né, ao falar isso, né, ao dizer, inclusive, meu tribunal, que é o que ele em algum momento diz, né, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui, Alexandre de Moraes disse, né, ao Freire Gomes. Mas é a postura de um juiz, algumas pessoas questionam um pouco esse comportamento do Alexandre de Moraes diante ali de uma testemunha, né? Como é que você viu essa troca aí entre eles? É um comportamento extremamente normal. Quem fala isso está tentando, é claro, politizar o ato e ignora o funcionamento de uma corte, né? Moraes foi extremamente educado, inclusive. Ele foi enérgico, foi duro, mas ele foi educado. Ele mostrou para Freire Gomes que havia, né, uma diferença entre o que ele havia dito num depoimento gravado na Polícia Federal e, naquele momento, na tentativa de, como disse o Josias, né, de passar um pano para o colega Garnier, né, diante, inclusive, das críticas. Porque, desde aquele depoimento do Freire Gomes e do Batista Júnior, ambos foram alvo de muitas críticas, né, dentro do corporativismo das Forças Armadas, né, e também, como colocou o Josias, né, o Freire Gomes, ele não é que ele falou assim, ele pegou em armas e falou, não, Bolsonaro decretou voz de prisão, porque tecnicamente aquilo ele poderia ter feito no momento em que o presidente da República vem conversar com chefes das Forças Armadas para debater um estado de sítio em meio a um processo golpista. Ele não fez isso. Todo mundo criticou, pô, mas por que você não fez isso? Deveria ter feito, ele não fez, né? E aí depois se discute que ele não fez isso exatamente para não sublevar casernas, praças, o pessoal da base que estava com o Bolsonaro, né? Independentemente disso, o fato é que Freire Gomes deu uma amaciada no Almir Garnier agora. E aí o Alexandre de Moraes, muito acertadamente, falou, olha, ou o senhor estava mentindo lá, ou o senhor está mentindo aqui. Aí o Freire Gomes subiu nessa tamanca e falou, não menti 50 anos de exército, não vou mentir agora, e confirmou
né, a questão golpista, confirmou a minuta golpista, falou, olha, na primeira vez que foi apresentado para a gente os documentos, era uma coisa ainda, um esboço, umas coisas citando a Constituição, não vimos problema. Na segunda vez a gente colocou que não entraria no meio disso, né, que não estaria no meio disso, colocou que o Garnier disse sim que estaria com o presidente, evitou só dizer o que significa isso, mas qualquer marmota com problema de cognição sabe o que significa quando alguém fala: vou dar um golpe de Estado. A outra pessoa, estou com o senhor. Né? Não é que estou com o senhor no happy hour de sexta-feira, quando pediremos um morrito. Estou com o senhor no golpe de Estado. Né? Isso ficou claro. Então, a tentativa, no final dos contas, pegou mal só para o Freire Gomes. Talvez, na caserna, ele falou, olha, o Freire Gomes tentou ajudar um colega, mas junto à sociedade pegou mal, porque está gravado, o Alexandre de Moraes colocou aquilo e aí reapareceu a realidade, né? Mesmo que ele tenha tentado dourar a pílula. Agora, o Moraes pressiona... Gente, alguém já viu como é um julgamento? Alguém já viu? Vamos colocar até de uma forma mais sincera, Fabiola. Alguém já viu como é um julgamento de preto pobre no Brasil? Aí o pessoal vai pra cima, né? Com uma forma, muitas vezes, né? Que vai muito além da assertividade. Né? Você vai pegar muitas vezes a pessoa que está sendo julgada lá é uma pessoa humilde, é uma pessoa negra, é uma pessoa... Você vai ver, o pessoal vai para cima. Eu não estou falando que todo juiz e que todo promotor que atua em causas ligadas à população mais humilde tem esse comportamento, mas eu já vi várias vezes esse comportamento. Então é o seguinte, vamos devagar com o andor. O tribunal é do juiz, né? O tribunal é da população, blá, 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 blá. O tribunal naquele momento é do juiz, não importa que juízo seja, da primeira instância até a superior. Isso aqui não é um circo. Isso aqui não é um circo. É o meu tribunal. Esse é o único ponto que eu discordo do Alexandre de Moraes, porque a atividade circense é uma atividade extremamente séria, né? O palhaço é um profissional extremamente sério. Quem não é sério são golpistas.